Boa noite, irmãos, paz de Jesus. Grato, Deus, por me amar. Grato por minha alma salvar. Deus seja louvado, Deus que tem operado, de forma tremenda, maravilhosa em nossas vidas, derramando sobre nós sua graça, seu amor e sua misericórdia. Cada momento em que nós nos ajuntamos para adorar o nosso Deus, é impossível não vir em nossas mentes essa gratidão, por aquilo que Ele tem feito. Por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Esse mês de outubro, nas quartas-feiras, nós vamos estar meditando sobre essa carta. São 5 capítulos, então serão 5 meditações. Toda quarta-feira vamos passar por um capítulo dessa carta. Certo? Então deixa aberto aí, hoje a gente vai estar lendo do 1 ao 10. 1 Tessalonicenses do 1 ao 10. Só que antes de ler, deixa eu contextualizar, falar um pouco dessa carta, para que a gente possa, quando formos estudar, ler, entender melhor. Então essa é a primeira epístola aos Tessalonicenses. Foi a primeira de todas as cartas de Paulo. Provavelmente essa carta ela foi escrita quando Paulo estava em Corinto. Ele passou um bom tempo em Corinto e provavelmente tem escrito essa carta estando lá em Corinto. Isso no início do período de sua residência naquela cidade, por volta do ano 51. A ocasião em que essa carta foi escrita foi após o retorno de Timóteo da Macedônia, que era a região da igreja em Tessalônica, falando a respeito do estado da igreja Embora em geral o relato de Timóteo fosse encorajador, ele também mostrou que diversos erros e mal entendidos a respeito do teor do ensino de Paulo tinham surgido entre eles. Ele os aborda nessa carta com a visão de corrigir esses erros, e especialmente com o propósito de exortá-los à santidade, à pureza de vida, lembrando-lhes da sua santificação, que esse era o grande fim desejado por Deus em relação à igreja, em relação a eles. A igreja em Tessalônica ela foi estabelecida durante a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo, Silas e Timóteo, eles viajaram até essa cidade de Tessalônica e lá alguns foram convertidos pela pregação do Evangelho. Atos 17, a gente vai ver isso. Alguns foram convertidos, outros judeus invejosos se levantaram contra Paulo e os irmãos daquela cidade. E eles se rebelaram violentamente contra Paulo, Silas e Timóteo, querendo levá-los à força para o meio do povo, para serem julgados como criminosos. Atos capítulo 17, do 1 ao 5. Como eles não conseguiram encontrar Paulo, Timóteo e Silas, eles arrastaram Jasson e alguns outros irmãos perante as autoridades, acusando eles de hospedar homens que procedem contra o decreto de César. Por quê? Porque afirmavam que Jesus era outro rei. Mesmo com essa tribulação, a igreja cresceu, ela floresceu. E alguns meses depois de sua saída, Paulo escreveu para encorajá-los a continuarem firmes no Senhor e com a mesma convicção do início. Então nós vamos ver aqui nesses versículos as primeiras palavras de Paulo, escrita a essa igreja. A gente vai estar lendo do
em primeiro lugar, do 1 ao 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 1 ao 5. Paulo, Silvano e Timóteo. Só um parênteses aqui. Silvano é a forma latina para o nome Silas. Então, quando vocês leem Silvano, saiba que é Silas. Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da vossa operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, do versículo 1 ao versículo 5, Paulo ele começa aqui com ações de graça. Ao lembrar da igreja, Paulo dava sempre graças a Deus pela fé viva, pela fé ativa, pelo amor sacrificial e pela esperança firme daquela igreja. Paulo e os outros davam graças a Deus porque os haviam se convertido e se tornaram irmãos verdadeiros, na mesma família amada de Deus e eleitos juntos, porquanto obedeceram o mesmo evangelho. Todos esses de Tessalônica faziam parte da igreja do Senhor, obedeciam o mesmo evangelho, viviam em obediência, em santidade ao mesmo evangelho, e assim faziam parte da igreja do Senhor. E Paulo dava graças a Deus por isso. Paulo reconhece, Paulo louva a Deus pela vida daquela igreja, que mesmo em meio a tribulações, a lutas, a perseguições, se mantinha firmes. Do versículo 6 ao 10, ele vai falar sobre o modelo que esses irmãos, que essa igreja em Tessalônica se tornou para as demais igrejas. Diz assim, do 6 ao 10, com efeito, olha as palavras de Paulo, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que a repercussão que teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Portanto, do 6 ao 10, Paulo vai falar que essa igreja, que esses irmãos haviam se tornado modelos para os crentes. Os irmãos em Tessalônica seguiram o exemplo dos evangelistas, de Paulo, de Silas, de Timóteo e do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus, obedecendo a palavra e aprendendo a viver como deve viver o servo de Deus. Assim eles mesmos se tornaram exemplos para outros ao redor do mundo. E Paulo, agora ele vai listar em que eles eram exemplos. E aqui, olhando para esses versículos, eu gostaria de compartilhar
3 áreas em que esses irmãos, essa igreja, se tornou um exemplo para os demais irmãos. Primeira área, a operosidade da sua fé. Isso não consigo colocar aqui não, né? A primeira área, operosidade da sua fé. Olha o que Paulo fala no versículo 3. Paulo vai dizer, recordando-nos ou lembrando diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. A fé daqueles irmãos, daquela igreja em Tessalônica, era uma fé viva, era uma fé ativa, eram pessoas que estavam dispostos a viverem verdadeiramente a sua fé. Eles receberam essa fé em poder. Olha o que Paulo vai dizer, porque o nosso evangelho, de onde vinha a fé dos irmãos da Tessalônica? No evangelho que havia sido pregado por Paulo. E Paulo vai dizer, o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. O evangelho que Paulo tinha pregado aos Tessalonicenses não se consistia somente em filosofia, numa oratória, nas palavras, numa boa argumentação, numa boa dialética. Não. Ele vai dizer que foi em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Paulo havia recebido o Evangelho de Cristo da mesma forma, em poder, por meio do Espírito Santo. E Paulo entregara esse Evangelho aos Tessalonicenses da mesma forma. Foi falado, foi verbalizado, mas principalmente o Evangelho era vivido por parte de Paulo. Paulo vivia o Evangelho de Cristo, e por isso Paulo anunciava o Evangelho de Cristo. E Paulo está dizendo para eles que eles, da mesma forma, demonstravam em sua vida uma fé ativa, operosidade, tinha poder. Era uma fé que operava, não era uma fé paralisada, não era uma fé apática, não era uma fé, sabe, sem atitudes. Eles se dedicavam em divulgar a palavra de Deus. Eles estavam dispostos a enfrentarem as tribulações. Muitos se levantaram. Possivelmente alguns morreram por causa da fé em Cristo Jesus, morreram como mártires. Tanto é que uma pauta colocada aqui nessa carta de Paulo, presente, onde Paulo vai falar bastante, nas 2 cartas aos Tessalonicenses, é sobre a volta de Cristo. Porque alguns irmãos da igreja em Tessalônica estavam achando que aqueles que haviam morrido sem Cristo ter voltado estavam perdidos, tinham morrido em vão, possivelmente pensando nessas pessoas que morreram na fé. Portanto, a fé deles levavam eles a agir dessa forma, pregar o Evangelho, viver em fidelidade, superar os desafios, enfrentar os medos. Uma fé operosa. A fé verdadeira, irmãos, levará o servo de Deus a ensinar a palavra, a ensinar o Evangelho por meio da palavra e por meio do exemplo. E aqui para aplicação em nossas vidas. Será que nós servimos de modelo? Porque esses irmãos servem de modelo. A fé deles serve de modelo. Olha o que ele diz no versículo 8. Porque de vós
os tessalonicenses, repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia, mas na Acaia. O evangelho estava repercutindo não só na Macedônia. Macedônia era a região onde ficava a Tessalônica, como na Acaia. A Acaia era outro extremo da Grécia, outra região da Grécia, onde ficava Corinto. Tinha ido além das fronteiras. A operosidade da fé daqueles irmãos estava se repercutindo. As pessoas estavam comentando: olha que maravilhoso a igreja em Tessalônica, que irmãos cheios de fé. E aí, irmãos, aplicando para nós, será que a gente tem vivido uma fé operosa? Uma fé desprendida de medo, de barreiras, uma fé que é capaz de enfrentar dificuldades, tribulações, uma fé que é capaz de superar os desafios, uma fé que fala do evangelho aí fora, uma fé que vive o evangelho lá fora. Será que quando as pessoas olham para nós aqui, cristãos, em Fortaleza, no século 21, será que as pessoas olham para nós e dizem: uau, que fé viva, que fé operosa? Ou as pessoas olham para nós e dizem: que fé apática, que frieza, que apatia, que falta de fé. Cadê a fé dessa igreja? Cadê a fé desses irmãos? Ou as pessoas olham para nós e vê: olha que fé operosa. Era dessa forma que era testemunhado a fé dos irmãos em Tessalônica. E eu creio que, tal como eles, nós também. Sim ou não? Você também não recebeu o evangelho, a palavra de Cristo em poder? Sim. Eu recebi a palavra de Cristo em poder. Não o poder do homem, não o poder de uma palavra, mas o poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus foi concedido àqueles que obedeceram ao evangelho, para aqueles que reconheceram a sua necessidade de Cristo, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Foi dado, derramado o Espírito Santo em nossa vida no dia que nós nascemos de novo, como novas criaturas, para viver uma fé viva aí fora, uma fé operosa. Certamente na igreja aqui também poderia ter pessoas que tinham apatia na fé, que tinham fraquezas na fé, que tinham dificuldades na fé. Tanto é que a igreja, aqui Paulo vai advertir em algumas áreas os irmãos. Mas o que se destacava na igreja era a operosidade da fé. Então, irmãos, nós aqui devemos fazer a diferença na vida de outras pessoas, vivendo uma fé viva, sendo uma brasa viva, uma brasa acesa, que vai influenciar outras vidas, ao começar aqui em nós, para ir além de nós aqui, para ir lá fora, para alcançar as pessoas lá fora. Tenha uma fé viva, uma fé operosa, para a glória de Deus. No final das contas, é Deus que é glorificado através de nossas vidas. Eu queria fazer uma leitura aqui em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Pedro falando a respeito dessa operosidade da fé. Diz assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então tudo o que nós fizermos, que seja
usado por Deus, para a glória de Deus, porque esse é o desejo de Deus. Deus quer nos usar, irmãos. Nós somos o poder de Deus nesse mundo. Deus quer agir nesse mundo através de nós. É por isso que Ele derrama sobre nossas vidas do seu Espírito Santo. Não é para vivermos do mesmo jeito que vivíamos antes. Nós falamos mês passado sobre sermos luz, não foi? Ser luz é isso. Esse mundo aí está em trevas. Eles precisam enxergar e ver a luz. Nós precisamos refletir a luz de Jesus nesse mundo. A nossa fé tem que ser uma fé operosa. Segunda característica que Paulo destaca aqui nesses irmãos que se tornaram um modelo para os crentes, para os cristãos. Versículo 3, ele fala da operosidade da fé, e agora vai falar da abnegação do vosso amor. O amor dos tessalonicenses para com Deus se manifestou de forma visível em suas vidas. Não era só em palavras, mas era em atitudes, em comportamento, em ações. Eles amaram a Deus acima de tudo. Essa abnegação do amor é um amor sem interesse, é um amor por amar, é um amor que não espera algo em troca, é um amor desprovido de toda e qualquer intenção, a não ser o simplesmente amar e servir, e se doar, e se dar, como aconteceu com aqueles irmãos. Eles amaram a Deus acima de tudo. Eles abandonaram, deixaram de servir seus ídolos, se converteram a Deus e serviram a Deus. Olha o versículo 9. Pois eles mesmos, eles quem? Os cristãos de Tessalônicas. Porque eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve no nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos. Tessalônica era uma região muito idólatra. Os deuses gregos faziam parte da cultura daquele povo. Eles serviam aos deuses gregos, todos os tipos de deuses. Tinha Deus para tudo: Deus do mar, Deus do céu, Deus do trovão, Deus da morte, Deus de tudo. E Paulo diz que eles abandonaram, que eles abandonaram esses ídolos e se converteram a Deus. Eles tiveram uma mudança de vida profunda, deixando os ídolos, mas não só deixaram os ídolos, eles se converteram para Deus. Não é só que então adorar ídolo é errado, então tudo bem, vamos adorar ídolo, não. Eles não fizeram só isso. Eles se voltaram para adorar ao Deus verdadeiro. Eles largaram e deixaram os ídolos para se dedicarem, porque Paulo vai usar outro verbo aqui, ele diz servirem. Não só se converteram a Deus, mas passaram a servir esse Deus. Com abnegação, com dedicação, com amor. Um amor verdadeiro ao Deus verdadeiro. E isso se destacou na vida dos tessalonicenses, desses cristãos que demonstraram a sua fé com poder. E uma forma de demonstrar a fé com poder é servir a Deus, irmãos. É o serviço a Deus. Esses irmãos se dedicaram ao serviço e isso repercutiu não só na Macedônia, como também na Acaia, em todo o mundo. A fé dos tessalonicenses, o amor dos tessalonicenses estava repercutindo em todo o mundo.
E sabe de uma coisa? O amor de Deus exige que deixemos a velha vida e mudemos para servir a Ele, de acordo com a sua vontade e não a nossa. Aplicando para as nossas vidas, pensando nessa palavra de Paulo aos Tessalonicenses, será que nós temos também praticado e vivido um amor abnegado ao nosso Deus? Um amor total ao nosso Deus? Deus está em primeiro lugar em nossas vidas, irmãos. Tá? Deus é o centro. Lembra Marcos 8,34? Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Todos os ídolos foram negados pelos Tessalonicenses, mas não só os ídolos que eles tinham, mas as suas próprias vidas. E é o que Jesus pede aqui. O maior ídolo que nós temos em nossas vidas é quem? É o ego. Sou eu. É a minha vontade. É o que eu gosto. É o que eu quero. É o que eu desejo. E Jesus, ele diz: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, se alguém quer se converter a mim, como fizeram os Tessalonicenses, primeiro passo: largue todos os ídolos, inclusive o seu ego, para poder me servir. Porque nós só iremos servir a Deus se deixarmos tudo isso para trás. Se nos prendermos a cada uma dessas coisas, ou alguma dessas coisas, Deus estará sempre em segundo lugar. E aí não existe amor abnegado, amor total, amor pleno, amor sem interesse. Não existe. Só quando nós decidimos realmente colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Foi isso que eles fizeram. É isso, irmãos, que nós devemos fazer em nossas vidas. O serviço a Deus, o servir a Deus, é uma demonstração de uma fé viva, de uma fé ativa, de uma fé operosa, de um amor abnegado. É fácil? Não é. Tanto é que Jesus diz que todos os dias nós devemos fazer isso. Negar a nós mesmos, as minhas vontades. Tem coisas que eu quero, mas que Deus não quer. Quem vai prevalecer? O que eu quero ou o que Deus quer? Tem coisas que eu desejo, mas não é o desejo de Deus para a minha vida. Quem vai prevalecer? É o meu desejo? Ou é aquilo que Deus quer de mim? Quando eu amo a Deus, quando nós amamos a Deus, tal como está sendo destacado aqui por Paulo, Deus estará em primeiro lugar. Você sabe por que pessoas aqui estavam sendo perseguidas e continuavam servindo a Cristo? Porque Deus estava em primeiro lugar na vida deles. Jamais alguém vai dar a sua vida se não amar a Deus. Pula fora. Pula fora das primeiras dificuldades, quanto mais numa perseguição de morte. Eles aqui estavam firmes, mesmo diante das prisões, dos açoites, da própria morte, porque eles amavam de forma abnegada a Deus. Por último, Paulo vai dizer: a operosidade da vossa fé, versículo 3, a abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus. A firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus. Os Tessalonicenses, eles estavam vivendo uma fé viva, tinham um amor abnegado, porque eles tinham esperança no Senhor Jesus. Eles estavam firmes diante das tribulações, das perseguições, porque eles tinham esperança em Jesus. Eles estavam firmes diante das lutas, das dificuldades, das prisões, porque eles estavam esperando em Cristo, porque eles não esperavam pelas coisas deste mundo, eles não estavam olhando para as coisas da terra, eles estavam olhando para o céu. A perspectiva de vida, a expectativa de vida deles não estava pautado aqui, mas no céu, na eternidade.
E eles tinham razão de fazer isso, porque tudo aqui é passageiro, é breve. E no céu é uma eternidade. É lá que verdadeiramente tem vida. Aqui é uma passagem rápida, é um momento passageiro. Muitos perdem a esperança em meio à tribulação. Por quê? Porque eles esperam por dinheiro, esperam por saúde, esperam por coisas por justiça social, por tantas coisas dessa vida. Muitos lutam por essas coisas. Mas os tessalonicenses, eles esperavam o galardão verdadeiro do céu. Eles ansiavam pela vida eterna. E como eu falei, esse tema da volta de Cristo é um dos temas principais da carta aos Tessalonicenses, tanto da primeira quanto da segunda. E olhando para esse exemplo da igreja de Tessalônica e trazendo uma aplicação para nossas vidas, será que nós também seríamos um modelo de uma vida em esperança no nosso Senhor Jesus Cristo? Será que nós temos vivido essa esperança em nossas vidas, irmãos? Será que isso alimenta a nossa fé? Alguém que vive sem esperança nesse mundo é alguém triste, é alguém amargurado, é alguém sem perspectiva, é alguém frustrado, é alguém depressivo. Como alguém consegue viver sem esperança? E se alguém vive uma esperança para este mundo, também vai se frustrar, porque o dinheiro se acaba, a saúde também se acaba, tudo em nossa volta se acaba, tudo é passageiro, tudo é terreno. Não é à toa que uma pessoa que é ateu, uma pessoa que é materialista, quando se depara com a morte, ela fica numa grande interrogação, angústia, medo, dúvidas, porque ela não tem expectativa do céu, da vida eterna. A morte para ela é algo terrível, e é para ser mesmo, não é? Que adianta a pessoa viver a vida inteira aqui, conquistar tudo, e já se acaba. Já se acaba. É frustrante, não é? Se esperarmos só por este mundo, é frustrante. E Paulo diz, quando escreve aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, né? Se a nossa expectativa de vida está só para esse mundo, nós somos os mais infelizes dos homens. Louvado seja Deus, porque nós cremos, amém? Nós cremos na vida eterna. Nós cremos, a nossa esperança, ela deve estar guardada no Senhor Jesus. Vivam a fé dessa forma. Assim como essa igreja, esses irmãos foram um modelo para outros irmãos espalhados no mundo. Que eu e você, que nós também sejamos modelos. Não para nos envaidecer, que não era esse o objetivo dos irmãos. E nem Paulo ressalta isso. Paulo vai dizer que Deus é glorificado através disso. As igrejas são edificadas e abençoadas por causa disso. E esse é o propósito. A nossa fé é operosa, o nosso amor abnegado e a nossa esperança em Cristo é para produzir glória para Deus e edificação para a vida dos nossos irmãos. E que nós, como igreja, possamos fazer isso em nossas vidas. Amém? Medite sobre essas palavras. Pense nessas palavras de Paulo. E aplique ela em suas vidas, em nossas vidas. Para que eu e você sejamos dessa forma. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. É a melhor coisa que pode acontecer em nossas vidas. Vivermos uma fé viva. Vivermos um amor abnegado. E vivermos na esperança do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém?
Deus nos abençoe. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, santo, eterno e bendito, Senhor, obrigado, Deus, pela tua bondade, pelo teu amor e misericórdia. Obrigado pela tua palavra, Deus. Oh, Senhor, ao olhar para esse exemplo da tua palavra, desses irmãos em Tessalônica, do quanto, Deus, eles eram ativos, tinham uma fé viva, uma fé operosa, de como eles demonstravam um amor abnegado, de como eles também demonstravam a esperança no Senhor. Pai, nos ajuda, Deus, a também sermos assim, Pai. Nos ajuda, Deus, na nossa fé, para que possamos crescer na nossa fé, para que possamos viver uma fé viva, para que os nossos corações possam arder em amor por Ti, Pai, colocando o Senhor sempre em primeiro lugar em nossas vidas, e que as tribulações, as lutas, as dificuldades, as decepções, nada disso, Deus, venha abalar a esperança que temos no Senhor, que os nossos olhos nunca se curvem às coisas deste mundo, mas se elevem, Deus, aos céus, ao Teu trono, à Tua glória, aquilo que temos a certeza, Deus, por meio da Tua palavra, que estaremos contigo nos céus, Pai. Ô Senhor Deus, nos ajuda na nossa pequenez de fé, nos ajuda nas nossas fraquezas, nos ajuda, Deus, no nosso caminhar, que a Tua igreja, Deus, aqui possa crescer dia a dia, Deus, cada um de nós, no nosso serviço a Ti, no amor ao próximo, na capacidade de perdoar, na capacidade de amar, de exercer misericórdia, na capacidade de doar, de ser generoso, naquilo que for necessário, para que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado através de nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo. Muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor seja sempre, Deus, glorificado através de tudo que fizermos, que pensarmos ou que falarmos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Lembre-se, Jesus está voltando.